Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finance Talks. Dessa vez, o melhor podcast das galáxias trouxe uma lenda viva do mercado. Sérgio Machado, gestor do SF2 Trópico Cash Fin, veio contar pra gente as melhores histórias que ele teve no mercado financeiro. A gente conversou com o Serjão, como é carinhosamente chamado, para a live de abertura do processo seletivo do FMG Finance Club. Isso mesmo, se você acompanha a gente aqui e não está na nossa liga, agora é sua chance. Todos os detalhes da inscrição vão estar direitinho lá no Instagram e nas nossas redes sociais para você poder se inscrever, é bem rapidinho, então se você tem interesse, já corre lá no @UFMG Finance Club. E manda para todo mundo que você sabe que vai querer entrar na liga também, né? Vamos compartilhar aí, porque o Finance quer crescer e a gente precisa da sua ajuda. Eu vou parar de falar um pouquinho agora e vou deixar vocês com o nosso ilustre convidado, Sérgio Machado. I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit break, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Antes da gente começar oficialmente mesmo, eu queria fazer um anúncio que tem um pouco menos de meia hora. Foi anunciada os vencedores da final do desafio do Hackathon da Bloomberg, e a gente tem o orgulho de anunciar que a equipe do FMG Finance Club conquistou o terceiro lugar com 2 membros, o Jadson e o Pedro, um colaborador, o Diego, e um alumni, o Kevin. Então, parabéns para os meninos e vamos lá, rumo ao Finance cada vez maior. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Irene. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Vocês, já há um longo tempo a gente tem tido o prazer de ter essa convivência. Eu acho que eu faço muita questão de estar presente com vocês. Eu acho que a iniciativa é extremamente válida, né? Eu tenho um velho ditado no mercado que fala: o menor prejuízo é o primeiro sempre. E não é só no mercado. A primeira vez que eu saí do mercado, eu comecei só a trabalhar no mercado, e a uma certa altura abri uns negócios em paralelo, porque, como todo mundo, no meu tempo é diferente. Hoje todo mundo quer vir para o mercado. No meu tempo, todo mundo que estava no mercado queria sair. Mais ou menos aquela história, que nem casamento. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Então, mas lá naquele tempo era mais, porque o mercado sempre foi extremamente desgastante, né? Não. O mercado financeiro, principalmente, ele é um mercado estressante desde que o mundo é mundo. E naquela época eu acho que era mais, porque o volume de informações e ferramentas que a gente tinha eram ínfimos, né? Você tinha que ganhar meio na marra, né? Você tinha que ter as informações meio que cavadas, né? Tanto é que naquela época a parte do network era um negócio fundamental. Você conhecia os repórteres, os caras dos grandes bancos e tal. Era uma coisa que era fundamental. Coisa que hoje não é. Você vê, hoje você pode não conhecer ninguém, nenhum grande, né, figurão, porque você vai ter acesso via vários canais, né, a informações, a estudos, a coisas que vem dele. Coisa que também vale para a vida. Se o melhor negócio no ramo que você não conhece é pior que o pior negócio no ramo que você conhece, tá certo? Você navegar em águas desconhecidas, né, é muito, muito perigoso, porque justamente o advento de intempéries, de tempestades, ele é fato, ele vai acontecer. Não é uma questão, você vai ter uma crise na sua vida financeira e econômica, é quando vai ter, que a crise virá, né? E ainda mais a gente vivendo num país tão instável quanto o nosso, né, com as estruturas tão frágeis ainda, uma parte política tão complexa, e hoje também ainda com
A gente tem as mazelas que vieram das administrações anteriores, né, que sobrecarregaram a máquina, sobrecarregaram a economia, né? Hoje o Estado se expropria de 40% no mínimo de tudo que se produz e de volta não te dá nada, né? Então isso também é uma espada na nossa cabeça, né? E parece que aquela maldição do país do futuro. O país do futuro não é uma previsão, parece que no Brasil. O país do futuro é uma afirmação, né? Nós vamos ser sempre o país do futuro que nunca chega. E não é que eu seja negativo, né? Eu sou realista para burro. Se eu fosse pessimista, eu já tinha ido embora. Eu tenho 66 anos, estou há 40 e tantos anos no mercado, gosto do mercado vamos dizer assim, por paixão e por tecnicamente é uma coisa que ele me solicita, ele continua, né? O mercado, o grande barato dele é que ele todo dia ele está te puxando, né? Decifra-me, eu te devoro. É isso, né? E é gostoso aquela história de você não ser devorado. Eu brinco que o pessoal fala, não, mercado tem que matar um leão por dia. Eu queria que fosse um leão, é um safari por dia com os Big Five. Você tem que matar leão, leopardo, búfalo, rinoceronte e o diabo. Mas é legal, tá certo? Acho que pelo menos é uma coisa que mantém, vamos dizer, mantém essa atratividade, você tá Nunca fica chato, né? Não. Você está ao contrário, você está sendo cobrado a dar o melhor de você. É diferente, aí vamos falar do restaurante, né? O cara do restaurante, às vezes, ele faz o ponto dele, né? Bomba, ele fica ali feliz, é só comprar bem e tal. A gente não tem, porque as coisas mudam numa velocidade e com uma intensidade tão grande, né, que se a gente ficar parado, simplesmente a gente é devorado. Sérgio, aí fica aquele questionamento. A gente sabe um pouco da sua história, sabe que você veio de tesouraria, né? Então, como que você partiu disso? Contar um pouco para a gente da sua história, né? Lá da tesouraria, lá atrás do mercado, aquela época super volátil, com os planos econômicos todos, até agora um fundo praticamente, né, com risco muito reduzido, volatilidade bastante reduzida. Conta um pouco para a gente da sua trajetória até agora. Formação, eu comecei como engenharia, não tinha a menor vontade de ir para o mercado financeiro. Meu pai era banqueiro, aquela como toda família, né, que você acaba não querendo ser igual ao pai. E eu fui fazer engenharia automobilística, trabalhei em multinacional e achei aquilo uma porcaria. E aí depois, com 23 anos, eu falei, ai, Jesus, o que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer administração, já que eu não sei o que eu quero. A vantagem é que a administração é tão ampla que eu vou, de repente, quem sabe, eu vou querer ir para produção, para alguma coisa assim. E achei ótima, né, porque eu fui fazer GV, eu vinha de uma escola que tinha 200 alunos por turma, fui para uma que tinha 50 alunos por turma, que o professor te chamava pelo nome, sabe? Aí você começa a criar um vínculo. E uma coisa, acho que muito importante na escolinha de São Paulo é que era a preocupação com a formação humanista, né? Mais importante que a formação técnica, que na época era muito fraca, eu até acho, na parte de finanças. A GV deixava muito a desejar, né? Até que eu fui tentar me complementar fora, mas a formação como pessoa, ela foi vital, certo? Uma visão muito mais pragmática, muito mais aprender a criticar e a aceitar, né? É engraçado que lá tinha professor de uma profissão que era bem esquerda, e a gente quebrava paus homéricos, mas na boa, né? Tanto é que eu me lembro que eu fazia 2 provas, eu falava assim, o que você quer ouvir é isso, o que eu acho é isso. Eu ganhava 10, né? Brigando com o cara. Então, essa parte foi muito boa para mim. E aí, por acaso, nessa época, apareceu um estágio numa corretora, eu fui ser analista de balanço, como todo bom analista, achei um mico preto
odiava ficar lendo e ficar, sabe, não é a minha ler naquele tempo. Hoje o pessoal lê, ouve podcast, eu vejo meus sócios ficam horas ouvindo. Aqui tinha que pegar jornal, uau, né, ler tudo, ler balanço na unha, e os balanços eram totalmente frágeis, né? Você tinha muito mais buraco. E aí depois eu não queria, aí abri um espacinho para ir para a mesa, porque eu era bom de matemática, e para fazer cálculo de debêntures, naquele tempo que ninguém sabia, porque as mesas de operação, isso aí estamos falando em 1978, 77, ninguém, era mesa, o trader, ele era um operador de boca, ele era muito mais quem ganha no grito, não tinha, sabe, não tinha computador na mesa, sabe, não tinha, os caras não tinham HP, o cara falou, vamos comprar isso, essa ia comprando, puxando, batendo, não tinha nada, era um mercado selvagem, totalmente selvagem, e muito divertido, como todo mercado selvagem, muito divertido, mas essa parte, então, da facilidade que eu tinha com o número, eu comecei a ir me destacando, e nessa época surgiu uma oportunidade de um trainee no Bank of America. Eu fiz o application, entrei, e aí foi uma das coisas mais marcantes da minha carreira, não porque eu aprendi para burro, não, com eles. Eu aprendi porque eles não sabiam nada. Desde ali eu fui ver por que os bancos gringos todos quebraram no Brasil, todos. Você pega de A a Z, né, de banco argentino a banco no Zimbábue, quebraram todos. Todos os ingleses, todos os alemães, todos os holandeses, todos os espanhóis, todos os portugueses. Porque você tinha uma distância de cultura, né? Os caras tentavam implantar uma cultura gringa num país que ele tem uma cultura do jeitinho, do coisa, não fecha, né? Então, o único banco grande desse que conseguiu ter um resultado uma época era o Boston, porque justamente se aclimatou, e depois o Santander, quando ele parou a não ser um banco espanhol e virou um banco brasileiro, e aí ele passou. Mas era um problema muito sério essa coisa, mas foi legal, porque eu aprendi um monte e tal, e dali eu fiz minha carreira, né? Porque aí eu fiz meu nome e consegui, justamente porque era um banco que não tinha ninguém, né, onde ninguém faz nada, quem faz alguma coisa é rei, né? E aí deu espaço e eu fui fazendo o meu caminho até que eu cheguei no Banco Bandeirantes, na época era um banco mineiro de origem, que era um spin-off do Banco Real, e ali eu fiz aí também uma carreira entrei como gerente, saí como tesoureiro, e dali foi para outros, e fui tesoureiro ainda em mais uns 3 bancos, até que, quando eu fiz 50 anos, foi em 2005, eu já era diretor financeiro de um banco, mas um banco que naquela altura do campeonato era assim, você ganhava dinheiro, mas não fazia nada, o banco não tinha banqueiro, né? Era um industrial que era dono, e banco sem banqueiro é que nem carro de Fórmula 1 sem piloto. Se você botar um macaco para guiar um Fórmula 1, ele não vai andar. Pode ser o carro do Hamilton, o Hamilton, que ele não vai andar. Tá certo? Tem que ter piloto. E banco sem piloto é uma coisa que é o pior negócio que você vê que não tem o dono. Você pode ter uma empresa, indústria sem industrial, tal, se vira. Mas banqueiro sem banco não vira, quebram tudo. E aí chegou também uma coisa de dar uma virada, né? Eu era da reunião do conselho, né? Dia 5 de julho, que é meu aniversário, então reunião do primeiro semestre, e os caras falando tal, e eu comecei falando, precisamos fazer, eu tinha uns 5 planos de trabalho, de coisas que eu queria implementar, e os caras me enrolando. E o presidente, que era profissional, estava achando ótimo, porque o cara adorava ganhar uma puta de uma grana sem correr risco nenhum. E eu não, eu falo, cara, eu tenho 50 anos, eu estou no ápice da minha parte criativa. Eu vou aqui entregar a rapadura para ganhar um salário bacana e enterrar o meu futuro
E aí eu pedi demissão ali no meio da reunião. Ninguém entendeu nada, né? Aí eu saí, também eu fui porque eu falei, não dá, tem uma hora que aquilo ali estava me comendo. Eu estava há um ano tentando, né? Chegava no fim do ano, no fim do mês, o salário, você fala, vamos mais um pouquinho. Aí chegou uma hora que falou, não é mais um pouquinho. Você tem, não é aquela história de correr atrás da sua felicidade, né? Que tem muito hoje, tem muito moleque aí que não vai virar nada, porque é tudo criado sem metiolate, só no pão de ló, e não pode tomar porrada que fica nhanhã. Não é isso. Não é que eu queria a minha felicidade, mas eu vi o que eu estava subaproveitado. Isso você tem que ver. Não era onde, quer dizer, eu estava fazendo muito pouco do que eu poderia, né? E é diferente, né? A gente estava fazendo 50. Quando a gente tem 25, a gente é super-homem, a gente não morre, tudo dá certo. Pode errar 10 vezes, que dá tempo para recuperar. Depois de uma certa altura, não, né? Então, é isso até uma outra conselho. Eu estou dando muito conselho, se fosse bom eu ia vender. Aquela história, ouse, né? Se não está, vá atrás, porque você, quanto mais novo você tem muito mais tempo para se recuperar, para saber, né? A hora de ousar é quando você é mais novo, é que você tem, o futuro é todo teu. Mas então, aí depois eu saí de lá, fiquei um ano fazendo nada, fiquei um ano velejando, andando de moto e não sabia o que ia fazer. E aí eu encontrei um dia, engraçado, um amigo meu antigo, que me chamou para almoçar. Sérgio, quer abrir uma asset? Eu falei, asset? Pode ser, porque no passado é uma coisa que as pessoas que são mais novas, né, hoje tem um Charles Wall direitinho, asset e tal. No passado era tudo misturado, né? Quando eu fui tesoureiro do Fator, eu era diretor tesoureiro do Fator e diretor de gestão da FAR, que é a asset do Fator, né? Eu vestia as duas botas e na boa. Só que para a gente era uma questão de simplesmente você usar a mesma estratégia que eu usava para o banco, para os fundos e tudo bem, mas tinha muita sacanagem, né? Tinha muita gente que o cara acertou é do banco, errou é do fundo. Então, de alguma forma, tanto foi que a cisão formal, né? Porque antes tinha um Chinese Wall que devia ter um palmo de altura, não era Chinese Wall, porra nenhuma. E aí, quando teve na Max de 99, teve um grande banco português aí que falou assim, não, quem perdeu foi nos fundos, o banco não perdeu não, porque ali teve gente que estava no risco de quebrar, como houve alguns bancos que quebraram. E aquilo ali foi a pá de cal, né, que falou assim, não, realmente dividam-se as coisas. Mas, ou seja, para mim, essa vivência que eu tinha, sempre a parte de asset era um mercado menor dentro da minha carreira, era uma coisa, era muito melhor eu sempre tive, você como tesoureiro, eu brinco, você tem um fundo que tem um cotista, que é o banqueiro. Então, qualquer dúvida, você senta com ele, no máximo 2, que é o banqueiro e o diretor financeiro. E aí acerta as coisas, né? Já o fundo, você tem uma infinidade de cotistas, aumenta exponencialmente a sua responsabilidade, né? Porque aqui é a poupança das pessoas, tá? que estão, a confiança em você. Isso, para mim, é o mais importante. Quando eu falo qual o maior ativo do meu fundo, o maior ativo do meu fundo são os clientes, sabe? Eu ter 6.500 clientes, eu acho a coisa mais fantástica que eu tenho, e eu cuido deles, isso desde de banco, assim, nem depende se o cliente tem 1.000.000 ou 1 milhão, ele é igual, certo? Porque o dinheiro, né, aquele milão que o cara mais tem menos grana, às vezes ele é mais importante para a estrutura de vida dele que o 1 milhão do bacana, tá certo? Então, você tem que simplesmente abstrair o tamanho da aplicação na hora que você vai falar com o cotista. Não abstrair de tudo, porque, eventualmente, eu tenho um fundo que tem 500 milhões. Chega um maluco com mais 500 milhões, eu não quero esse cara. Porque ele vai me desestruturar a minha estratégia, né? Imagina de um dia para o outro eu ter que duplicar a estratégia. Não é assim. E mais, eu vou ficar exposto a ele, né? Se ele for embora, tudo que eu fiz eu vou ter que desfazer. E quando você tem que fazer rápido, você normalmente paga caro,
E quando você tem que desfazer rápido, não é que normalmente, sempre você vai tomar nabo, sempre, tá certo? Toda saída desordenada, ela vai te gerar um prejuízo muito maior do que a entrada desordenada. Mas é isso, e aí então, com essa história, eu entrei na época, a gente criou uma asset que chamava Vetorial, era uma asset que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, né, que era simplesmente emulava uma tesouraria, né, tinha uma meia dúzia de fundos que tinha, desde o fundo que aí é fio desencapado, dedo na tomada, que eu adorava, né, que era a minha vida, sempre foi ela. Eu acho ótimo isso. Mas, e aí depois durou, essa asset durou uns 5 anos, 6 anos, mas sócio, né? Sócio é que nem casamento, e pior, né? Que você nem namora, né? Nem dá beijinho, nada. Então, quando dá briga é um horror, né? Briga de sócio é... E aí eu saí, vendi em 2012, aí também outro 6 meses sabático, e aí eu fui convidado para montar uma estrutura com uma outra casa, que era justamente os caras, uma gestora de altíssimo risco, né, que é especializada em crédito distressed, e eu fui montar o fundo que era o fundo do dinheiro dos sócios, né? E aí eu fui obrigado a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito como obrigação, que é montar, vamos fazer, como é que a gente faz ter um fundo que seja, que tenha porque a mesma rentabilidade desses fundos de bancão, não, a mesma não, que é uma porcaria, os fundos cada dão 95 do CDI, porque não tem risco. Eu falei, eu vou montar alguma coisa que tenha um risco similar a eles e dar uma taxa que não seja essa vergonha. E aí aí começou... Foi um sucesso, eu montei o fundo internamente. Aí eu fui convidado para montar um fundo com a mesma estrutura dentro de outra asset. E depois aí eu acabei me associando com o pessoal da Trópico, que era um pessoal que tem uma formação que ela é complementar à minha, né? Um pessoal que é bem de equities e parte imobiliária, né? Os caras têm uma expertise muito grande. E aí eu acho que foi um casamento muito bom, né? Porque eles têm esse conhecimento, têm essa formação de tesouraria, deu uma liga boa. E estamos lá, já está aqui, o fundo tem 7 anos já, graças a Deus a gente tem mantido os targets, temos batido os targets com consistência, né? E é isso, então é aquela história, dá uma repensada, são as repensadas às vezes, e na hora certa, porque hoje, por mais que eu te fale, eu adoro uma pancadaria, eu adoro o mercado, mas eu não tenho mais a vitalidade que eu tinha como trader do passado. Eu não aguento mais calor como eu aguentava. Você não tem, porque o trader tem que ser frio, feito cu de foca, né? Tem que ser gelado, não tem que levar o amorzinho, esquece, né? Você tem que estar ali, dizia um grande mestre lá que me ensinou gráfico, lá no tempo do Pedro Álvares Cabral, que ele falava, Serginho, brigou com a namorada, não opera. A noite não funcionou, não opera. Está de ressaca, não opera. Você tem que estar com o teu emocional. Está triste, não opera. Você tem que estar com o teu emocional limpo. Justamente, você tem que ter a capacidade porque a decisão de operar, tirando o que é quant, é uma questão o quê? Você tem os dados, você tem que analisar e sintetizar. É isso. A tua capacidade de síntese é que faz a diferença de um bom trader, de um trader mediano ou de um trader ruim, né? E justamente nessa linha, se você está, de qualquer forma, vamos dizer, emocionalmente comprometido, você tende a ter um resultado pior. E no caso de tempo já é outra coisa, é a mesma coisa. Jogador de futebol, o cara joga 30, 40 anos, depois não aguenta, vai ser técnico, né? É a mesma coisa. Eu hoje estou muito mais para técnico que para jogador. Procurar o teu lugar para continuar no game, você procura qual a função que você seja
ainda eficiente que faça diferença. Ô Sérgio, então, você pode contar para a gente desse tempo seu de trader, que era mais de tesouraria? Qual foi um dia que você falou assim, nossa, esse eu tomei calor, viu? Para ver como é que era o César, o Sérgio na época de maior vitalidade dele, como é que ele reagia a um cenário desse? Eu vou te falar o maior calor que eu já tomei na minha vida. Foi o seguinte, nós estamos, acho que dia 28 de outubro de 1997, teve a primeira crise da Ásia. Eu, nesse tempo, estava no Banco Fator e eu tinha entrado lá um mês. Eu tinha montado uma posição gigante. Câmbio, juro, opção de juro, bolsa, um diabo. E o banco tinha 25 milhões de patrimônio. Nesse tempo, eu tinha um consultor que continua pessoal amigo, até hoje é uma empresa de consultoria também, que ainda existe, que é a MCM. MCM, que era... ela continua hoje, mas ela é muito tradicional. Ela foi fundada pelo Maílson Martoni e o Cláudio Adilson Gonçalves em 1900 e bolinha também, 1985, por aí. E ela sempre foi minha consultoria. Uma das, né? Porque como tesoureiro, naquela época, você era obrigado a ter, né? Você tinha várias consultorias, o Rosenberg, MCM, LCA, todo mundo, que era uma forma de você ter mais informação. Mas, ou seja, o país estava... veio a crise da Ásia, né? Começa a fazer água nos mercados mundiais e emergentes. Naquele tempo a gente tinha um papel que era o C-Bond, que era o grande papel que negociava lá fora. E como toda época que você tem épocas muito longas de benesse, o mercado fica muito leniente no crédito. Então, naquela época, assim, você comprava alavancado 10 vezes, né? Você punha 100 mil dólares no banco, um monte de banco brasileiro ou gringo lá fora, e o cara te dava, você comprava financiado 10-1. Então, você comprava um C-Bond, eu botava 100 mil dólares, ele comprava 10 vezes. E todo mundo estava feliz, porque aquilo ganhava, você ganhava 10 vezes a renda do C-Bond, festa da mandioca, né? Todo mundo triste. Bom, e aí começa essa crise, começa a coisa a balançar. E aí eu conversando com o Cláudio Adilson, a gente falou, Cláudio, como é que a gente vai definir se está tendo um ataque especulativo na moeda? E como você caracteriza um ataque especulativo? Primeiro, o ataque especulativo não é o gringo que vem aqui e sai dando porrada na moeda. Ele vem tentar, mas ele só prospera quando o local vai com ele. Quando você começa a ter a fuga do local, é a hora que o ataque especulativo realmente tem sucesso. Você pode, sabe, o Soros ganhou 1 bilhão lá indo contra a Libra, mas só quando você teve a comunidade indo junto é que ele conseguiu. Bom, mas aí a gente fez. Naquele tempo, então falando, onde é que o brasileiro vai fugir? Primeira coisa, ele vai pegar lá fora, primeiro ele vai no C-Bond e vai fritar as posições. Segundo, a gente tinha, naquela época, tinha um mercado de paralelo, ele saía na televisão, você acompanhava e tal, cotação, volume, e depois tinha o mercado de pronto. Então, o que vai acontecer? Pensando assim, primeiro, o local ele vai fritar o que ele tem de papel brasileiro lá fora. Segundo, ele vai mandar pelo black o que ele tem aqui, que o black é mais fácil, não tinha, era operação na hora. A eficiência que o mercado de black tinha no Brasil era 10 vezes maior do que a eficiência dos fluxos locais. E depois ele vai mandar a moeda embora. Vai fazer a remessa do dólar pronto oficial. E não deu outra. Né? Então a gente começou o C-Bond a abrir, abrir taxa, cair IPU. Começou isso na quarta, quinta,
quinta e sexta, o fluxo de pronto explodiu, e na segunda, o fluxo de pronto, não, de black. Na segunda, o fluxo de pronto explodiu. Na segunda-feira, nós zeramos todas as posições, menos duas. Eu tinha duas posições que eu falei, também não vai vir tanta merda. Nós tínhamos uma posição que eu estava vendido em dólar curto de um mês. Naquele tempo, o mercado era de um mês. E comprado em dólar de 2 meses. E eu estava antes dado numa operação de 1 ano pré. E eu tomei, aí não por duration, eu tomei o notional em 6 meses. Tá? Tudo bem. Então eu fiquei, teoricamente, blindadão. No dia seguinte, abriu, o mercado estressou. A naba que eu estava tomando era tão grande que eu botei um vídeo, eu botei minha posição e dava. Última hora eu estava perdendo o patrimônio do banco, um pouco mais que o patrimônio, ou seja, estava quebrando o banco. E não tinha o que fazer. Naquele tempo tinha uma coisa, que o mercado de câmbio fechava, a bolsa fechava na hora do almoço. E aí todas as bolsas, DI, DOT, tinha uma hora que dava um break. Na hora do almoço, o Gustavo Franco entrou vendendo dólar, mas porrada. Para você ter uma ideia, a posição de dólar que eu tinha, que era uma posição travada, só que ela era parruda, era grande, travada, ela no pior momento do dia, ela estava dando 20 milhões de naba. Eu fechei essa posição no fim do dia perdendo 20 mil dólares. Ela era uma posição que chegou a dar 1000 vezes mais prejuízo. E a posição de pré, eu estava tomado em DI, dado comprado em LTN. Essa daí chegou a dar ela tinha dado quase 10 milhões, fechou no dia, essa ainda perdendo 1 milhão e pouco. E depois piorou, né? Porque essa primeira é diferente uma coisa. Posição de juros, quem está fora normalmente não é o cara que ganha mais, não. Quem tá dentro eventualmente ganha mais. O que acontece? O juro, normalmente, quando ele dá todo evento que dá merda nos juros, o que tem? Ele está aqui, ele dá aquele estresse, né? Sei lá, tá 12, vai a 18. Quem está fora fala, 18 eu quero, 12 não, o cara entra dando. Só que o mercado ainda está em estresse. Então, nessa hora que ele vai a 18, ele volta para 16 e rasga. Naquele tempo aconteceu isso. Ele foi de 12 para 20, voltou para 16, no dia seguinte ele foi para 35, no fim da semana ele foi para 70%, de 12 para 70%. Tem um monte de banco que quebrou, inclusive o Garantia quebrou, né? O Banco Garantia, que é o Cérebro, quebrou, o Industriais quebrou, o Banco Matrix, que era o banco que era o mais técnico das paradas, não quebrou, mas balançou feio. Então esse foi um evento punk. E tem a primeira vez que aconteceu dos fundos que foram chamar dinheiro dos investidores, né? Porque os fundos eles tinham alavancado esses papéis, esses bonds e tal. O que acontece? O cara tinha 1 para 10. Aí o papel caiu 30%. O que aconteceu? Ele perdeu 3 patrimônios. Porque 30% vezes 10 dá 3. O cara tinha 1 e teve um monte de fundo que foi chamado. Os caras chamavam, você tinha 1 milhão, além de você não ter 1 milhão, você tem que aportar 2. Isso foi um evento complexo. Mas esse daí é que, para mim, especificamente, passou muito perto, mas deu para escapar. Que isso, consigo nem imaginar como é que deve ter sido o dia, né? O famoso dia de 1000 horas. De 1000 horas, nem me fala. E à noite de 2000. Cheguei em casa, tomei uma garrafa de vodka, não aconteceu nada. Continuei careta. Estava tão travado. Essa foi punk. Mas tem várias, né? A gente teve na crise do México em 94 também.
foi totalmente inesperada, né? Que foi a primeira vez que aconteceu uma crise internacional que nos pegava assim num mercado mais maduro, né? Porque aí você já tinha 94, você já tinha mercado futuro, você tinha juro, câmbio, já era uma outra coisa. Então depois teve a Ásia, teve a Rússia. Essa operação que eu te falei aí de pré, né? Quando chegou uma hora, quando ela foi para 70, eu despernei o tomado, né? Eu despernei o tomado, e zerei metade do dado. Ali fiquei 0-0 e continuei. A coisa foi. Aí, quando estava quase zerando a operação, que eu estava ganhando uma grana, veio a crise da Rússia, que foi exatamente em agosto do ano seguinte, né? Então, no final, na saída, ainda me tomou a carteira, ainda me tomou algum. Não foi só o dia mais longo, o mais longo dos dias. Foi um ano longo também. E aí não parou, né? Dali você teve Ásia 1, Rússia, Ásia 2, aí Brasil 99, 2000, Nasdaq, Argentina. Aquilo ali, meu, você saía, parecia baile funk. É só tiro, porrada e bomba. Sérgio, a dúvida que fica para mim é como é que são os dias após uma crise dessa dentro da tesouraria? Como é que o pessoal fica tentando reorganizar a casa, né? O problema nesse ponto é o seguinte: você tem que ser frio, não adianta chorar. Você sabe que nessa época de 97, que foi essa crise, eu então estava com 42, eu era considerado um dinossauro totalmente fora. Só tinha moleque, a molecada, um monte de menudo, aqueles comedores de baralho, né? Come os baralhos todos, ficaram tudo com os reis na barriga. Cheio. Nessa época, o que aconteceu dessa molecada vomitar na mesa, sabe? Vomitar, não aguentar. Ali foi bom porque abriu, depois de 97, para minha geração de pessoal de tesouraria, que estava meio sendo alijado pela molecada, é que a gente voltou todo e voltou com muita força, né? Que é nessa hora que faz a diferença o tempo que você tem de estrada, né? E a porrada não adianta, sabe? O que acontece? Tomou a porrada, bum, engole seco. O que a gente faz para sair dali, né? Não adianta chegar, não, agora eu vou all-in, né? Isso é ótimo ver no Twitter, né? Agora all-in, você acabou de tomar uma mega pica, você vai para o all-in, a chance de você tomar a segunda, ela cresceu exponencialmente. A primeira coisa, para um pouquinho e vai, né? Porque é o tipo da coisa, essa dos juros é típica. Presta atenção, toda a crise de juros, se você está dentro, dá para você melhorar a tua posição. Se você está fora e tiver calma, dá para ganhar muito dinheiro. Quem é aflito, dança. O mercado não tem espaço para aflição, ele tem que ser técnico, né, sabe? E na dúvida, não faz porra nenhuma, sabe? Na dúvida, você não é obrigado a operar. Esse negócio de operar, quem fala, eu tenho que fazer nada. Não operar é operar. Se eu não estou confortável, principalmente depois vindo de uma pancada, às vezes é aquele negócio, também vale a pena se parar e ficar uns 5 dias sem nem olhar a tela, sabe? Deixa, assimila, porque queira ou não, você toma uma porrada às vezes que afeta o patrimônio do banco, afeta o teu bônus, afeta tudo. Você não está emocionalmente bem. Não adianta, você também não é homem de aço, né? Não tem esse papo. Sabe, você tem aquela história, né, que estava falando com a Irene. Primeira coisa, saiba onde você é bom, saiba onde você é ruim e saiba quando você está em condição de, né? Às vezes a melhor coisa é isso, sai do campo, sobe na arquibancada, olha lá de cima, vê se enxerga melhor, tá certo? E volta, porque mercado tem todo dia, com hora para abrir, hora para fechar. Não existe o trade perdido, nem a ronca irrecuperável, tá certo? Agora, você tem que fazer por isso. Sérgio, eu acho que é consenso da maioria do pessoal que está faltando metiolate que arde hoje em dia. Será que a gente pode dizer que o pessoal mais responsável que está chegando agora na Bolsa está passando por um processo de seleção natural e isso é o novo metiolate da sua época?
Eu acho que está entrando o pessoal tomando um pouco de pedra-pome, não é nem lá, estão raspando ele. Isso é até uma coisa que eu acho interessante, pelo menos, que agora está começando, eu acho que está começando a ter uma geração um pouco mais consciente, né? Porque essa coisa do crescimento desordenado dos CPFs nos últimos 2, 3 anos, numa época que você comprava de A a Z, subia tudo, né? Crescia tudo na mão, parecia unha. Isso gera um problema, né? Porque ele gera um monte de bocó que se acha trader. O cara, ele não está escolhendo nada, ele está surfando uma onda. Uma coisa que você tem que entender é isso. Tem hora que é onda, que você vai surfar, não adianta. Agora, saiba que é uma onda, não se acha um gênio. Você não está fazendo nada, você sentou na prancha e a onda está te levando. Você não escolheu a onda, você foi junto, né? Então, mas eu acho que depois desses últimos tempos, aí agora a Bolsa um pouco mais, né? Judiando um pouco mais, eu acho que melhora, né? E uma coisa que também eu acho que está tendo, eu tenho visto isso, essa é uma preocupação maior em estudar, em se aprofundar, porque a pior coisa que tem é aquele, qual a boa de hoje? Qual a boa de hoje? Vai embora, cara, nem fala comigo, sabe? Um cara que opera disso, a tua grana, você liga para um cara, o que eu faço? Se mata, cara, sabe? Eu acho isso das coisas mais ridículas. O cara se diz operador, o cara é um bocó, né? O cara fica vivendo de bizu. Esse cara que viveu de bizu, ele tem há muito tempo. Todos quebraram, todos que eu conheci, todos os caras que tem os bizu, com esse cara do banco, uma, duas, pau. E aí foi. Então não viva, você tem que, aquela história, desenvolva a tua tese, a tua estratégia, teste-a, critique, testa de novo, experimenta, está dando resultado. Entra devagarzinho, põe um dedinho, depois não entra de mão cheia, para quê? Você não conhece, sabe? Eu acho que é uma coisa, se macaco velho, que nem nós, né? Tem um tempo, eu tenho muita coisa que eu não sei, mas muita coisa, o mercado muda muito, tá certo? Então, você hoje tem comportamentos totalmente estrambóticos, porque você tem um Fed que ligou uma impressora maluca, né, que os caras, em um ano, emitiram 23% da moeda circulante, um ano e meio. Sabe, é um negócio... Aquilo lá só gera distorção, né? O valor das ações de tech, o valor de moeda, né, dessas cleptomoedas, sabe? Isso aí não tem tem muito mais efeito monetário do que efeito técnico. Aquilo não está crescendo, né? Qualquer coisa cresce, né? As pessoas ficam procurando, não é nem o que ela vai gerar, né? São empresas que não geram lucro há anos e continuam recebendo grana, porque aí, na verdade, o cara compra hoje por 10 porque ele sabe que vai vender amanhã por 15. Dane-se que ela produza o que ou nada. Então, cria métrica, não, volume de clientes. Tem 30 milhões de clientes que não fazem uma porra de uma operação que dê lucro. O que adianta? Tá certo? Eu prefiro ter 10 clientes que me dê lucro que 100 que não me dê. Mas não adianta você querer ir contra. Uma coisa é aquela história. Tem uma velha máxima que fala, mercado louco, ou fica fora ou vai contra. Agora, mercados com tendência, é aquele negócio, mas vai de leve. Porque isso daí não é mercado louco, é um mercado que ele tem uma consequência desse excesso de grana. Sabe, a inflação dos ativos ela está claríssima em todos os ativos. E você vê que antes ela estava nos ativos financeiros, ela começou a descer. Agora pegou imóvel, já está high average de todos os tempos, começou a pegar automóvel, né, nos Estados Unidos, carro usado. Você viu que pegou o último dado de CPI, 24% carro, ou seja, está sobrando grana. E aí também, uma hora, essa inflação começa a bater no consumo final, porque não tem jeito. Então, mas é um negócio, quando vai acabar? Não sei. Não sei. Quem diz que sabe, mente. E a única impressão que dá é que
dificilmente será uma saída ordenada. Deve ser uma saída. O negócio é tão grande que, e como ninguém quer assumir a responsabilidade também, né? Então nem o Fed, nem o Banco Central Europeu querem tirar, né? Querem levar a culpa de provocar uma brecada, uma recessão. Isso aí vai seguindo, né? Então, mas que uma hora vai dar ruim, vai. Não tem jeito. Não, qualquer coisa, bilhão, o cara pega dinheiro. Você imagina, hoje as empresas, você não sabe quais são rentáveis. A empresa, o negócio dela não é dane-se, ela faz porque ela tem dinheiro muito barato. Então, se você fizer um business plan das empresas, é capaz de metade delas virar coco, não vira nada. Ela só vive porque tem dinheiro barato. O negócio em si é uma falácia. Sérgio, uma dúvida que sempre quando eu bato papo com alguém que tem mais tempo de mercado, essas coisas, eu sempre falo que a gente tem que ir contra viés de confirmação e jogar o ego fora. Eu queria saber para você uma operação que você estava na ponta errada, que depois você falou assim, cara, eu estava, tipo, que o mercado estava numa tendência, eu estava iniciando uma tendência, falou assim, nossa, eu tava posicionado mal nessa aqui, agora eu vejo que está diferente. Bom, aí é aquele negócio, às vezes você entrar, é meio assim, né? Se você está certo na hora errada, normalmente você está errado, né? Agora, se você tem uma tese de preço errado e ela continua errada, se não teve nada que te negou essa tese, vai bem, segura. Sabe, aí é diferente, é o seguinte, você compra, aí começa a coisa a desmontar. Você fala, bom, mas por que está desmontando? Minha tese está sendo negada, sabe? Aí é uma questão. Mas se você está naquela linha que você está comprando um ativo porque ele está mal precificado e uma hora ele vai ajustar, aí é a hora você tem que... Primeira coisa, você acha que vale comprar 10? Compra 2, compra mais 2. Fatiar o presunto é extremamente saudável nesse mercado, tá certo? Não dá o espaço para você. Eu não gosto muito de all-in. All-in eu só vou quando a coisa tem uma distorção muito cavalar. Aí, e tem horas, não tem dúvida, mas aí você tem que estar muito em cima, muito seguro. E quando eu falo all-in, não é que eu pego todo o meu, não. É o all-in do meu tamanho de investimento para aquilo. Entra de uma vez e tal. Sabe? Mas cada caso é um caso. E uma coisa também, não ter memória. Esse negócio, eu comprei a 10, vendi a 12, agora está 50. Dane-se. Próximo, sabe? Quem vive de passado é professor de história e ganha mal. Então, para disso, né? Não tem... O mercado não existe nem hoje nem amanhã, nem ontem nem amanhã, só tem o hoje. Tá certo? Amanhã ninguém sabe e ontem já acabou. Tuas decisões são hoje, pautadas hoje, no que você entende hoje, não olha para trás, né? Porque o olhar para trás ele tem que entrar intrinsecamente na tua formação como pessoa, como trader, é lógico. Se você não aprende com as porradas que você tomou na vida, então realmente você é um cara que vai ter uma tendência a ser infeliz, né? Mas não ficar assim, porque eu apanhei, eu perdi dinheiro, vendi a 12, tá 50, dane-se. Sabe, vai mais que 50, então compra de novo, ou então esquece, não enche o saco. Vai procurar outra, agora não vai procurar outra. Você quer comprar 10 para 50, que você vai tomar ferro de novo, tá certo? Você tem que procurar, né, as suas teses de rentabilidade, de crescimento, vamos dizer, de salto de mercado, de salto de valor, qualquer que seja a tua tese, certo? Vá atrás dela. Não vá, porque o problema, isso é um vício que acontece. O cara que deu um porradão, ele só quer dar outro porradão. O cara que levou um porradão quer dar um porradão. Não tem. Você tem que ter, se você não sabe, né? A não ser às vezes você fala assim, não, tá errado,
Então, esse preço está errado, ele vai corrigir. Então, vai segurando e be happy, né? E acredita na sua tese, né? Essa é muito importante. Que conselho que você dá para a nossa geração, da gente que está agora no finance, ingressando no mercado financeiro e buscando, sem ainda ter passado esse calor no mercado? É claro, teve coronavírus, né? Mas, assim, algum estresse, alguma coisa, assim, mais intensa que nem 2002, 97, né? Então... Não, é simples, falar, ó, vocês ainda vão passar por a maior crise da história do mundo. Isso é dado. Isso é dado. Não tem um ajuste de preços relativos na intensidade que vai precisar, tá certo? Que não passe por uma saída desarranjada. Talvez o sonho é que eles conseguissem fazer em pequenas tranches de desarranjo. Mas o difícil é isso. A bola está tão inchada que, eventualmente, se você for tentar dar uma fatiadinha... Eles sinalizarem qualquer coisa, o mercado já vai corre todo mundo. Porque aquela história, tem muita gente que fala, não, isso daí o valuation é não sei quantas mil vezes o price earnings. Né? Todo mundo, ninguém pode falar, não, a empresa não dá lucro a vida inteira, mas vale um buzilhão e não para de... Pega o dinheiro no mercado e compra a ação dela mesma. Né? Então tem um monte de... e tem muita gente, aquela história, está surfando, segue surfando. Pode surfar, pode dar problema. Eu não sei quando, mas se preparar que vão ter crise. Né? Vai ter, eu acho que vai ter uma crise mundial, num determinado momento vai existir. Aquela frase, né? O seu maior drawdown ainda está por vir. O pior é que vai ser uma... E é engraçado que tem gente que sempre pergunta, que essa discussão vem desde 2018, está todo mundo esperando isso daí. Mas o que eu compro? Não, compro ouro, não, compro Bitcoin. Vai cair tudo. Não tem na hora que você tiver você tem uma inflação de ativos generalizada, é generalizado. Sabe, não tem nada. A única coisa que eventualmente vai te defender é alguma moeda. Vai ser, as moedas é que vão ser o hedge, né, eventualmente, onde você vai perder menos. Mas os ativos... Lembra do Brasil? Estuda o plano Collor e vê o que aconteceu. Os ativos caíram 50% num dia. Não valia nada, não valia nada. Não valia motocicleta, carro, casa, nada. Você não tinha dinheiro. Tá certo? Então, você tem uma queda Então, é alguma coisa que acontece dessa forma. Eu acho que o plano cruzado, o plano Collor, para mim, é bem esse exemplo. Né? Quando você tem uma ruptura e os ativos, então, eles perdem referencial. E a única coisa que era o referencial era dinheiro, só quem tinha dinheiro. Dólar não valia. Dólar caiu pela metade também. Certo? Então, essa parte tudo é valor. Então, é complicado, mas é só pensar que o processo que a gente tem é uma coisa desse tamanho, que uma hora, talvez, se eles conseguissem fazer um plano real, né, que você pega e deflaciona, cria uma referência cruzada, eu acho que seria uma forma de ser um grande plano real. É que você conseguir equalizar, né, deixar tudo inflacionado sem ter uma discrepância e aí fazer um ajuste. Sérgio, voltando na história do metiolate, é uma coisa que muita gente pergunta, o que quer escutar dessa galera que já é mais experiente no mercado. Você pode contar uma história de algum trote que você passou, que você aplicou nessa galera nova que está chegando, ou quando você era essa galera nova que estava chegando lá na tesouraria, no banco, se tiver uma história para contar para a gente? Tinha muita coisa. A gente às vezes pegava... Não me pegaram porque também não dava mole, né? Mas tinha... Não passou pelo Defon? Não, Defon. Mandar os caras bater estoque de ouro, mandava no Citibank para ir lá bater estoque de ouro com os caras. E era sacanagem, que era mesa com mesa.
E, e é mesmo, se botar os caras, isso era normal. O cara começava a achar que sabe, se prendia ele na cadeira com fita isolante, com fita crepe, e tapava a boca e botava o cara dentro do elevador na hora do almoço, com aquela coisa cheia, o cara lá pegava todos os botões. Isso daí é. Mas tinha, eu não tinha mais dessas brincadeirinhas, mas não tinha, porque tinha uns lugares, tinha uns bancos que os caras eles iam às raias da tortura, né? Os caras ficavam. Tinha as histórias, né, complicadas. Mas nessa eu vou ficar devendo uma coisa mais picante. A gente ouve falando teste do Defon, não sei o que das contas. Era praticamente uma iniciação, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais light. Para bem e às vezes um pouco para mal também. Para um aspecto, né? Mas esse tinha uns que era muita maldade. Por isso tem que ter moderação também, né? Os caras sacaneavam demais. Eu falo, não. Aquela história, eu sempre fui. Você vai bater em baixinho, né, comigo. Quer ir pro pau, chama uns grandão, né? Não ficar judiando dos pequenininhos, larga eles. Colocar os meninos para. Eu já escutei uma vez que na mesa de operação, durante o processo seletivo, mandava o estagiário ficar gritando, compra 500, vende 700, compra 500, e pulando, fazendo polichinelo. Eu falei, não tem condição de um trem desse, não. Porque ele corria da mesa para o telefone. Maravilhoso. Ô, Sérgio, acho que fazer jus ao grande Arthur Horta. Não, tem duas perguntas, na verdade. A primeira ele quer saber, e o dólar? O dólar ele pode subir, pode cair, pode ficar de lado. É o seguinte, o dólar é fluxo e expectativa, tá certo? O fluxo foi comprometido um bom tempo pelos juros baixos e, eventualmente, por uma percepção do meio descontrole potencial fiscal. Na hora que isso foi corrigido, ele caiu. Eu acho que um dólar hoje mesmo me perguntaram como é que é o dólar em dezembro. Eu não faço a menor ideia. Quem fala que sabe, mente. Dólar foi feito para estourar a reputação de economista. Isso daí é... não entre nessa. O que a gente pode falar assim, no curto prazo, ele me parece que ele está menos volátil e menos... Já tinha, cara, ele deu uma subidinha, agora foi no 5,70, vai para 5,70, não vai. Ele está muito mais, quando foi a 4,90, vai para 4,5. As pessoas têm uma ejaculação precoce com moeda, cara. A moeda não é bem. Eu acho que os caras ficam olhando o Bitcoin, que anda 15%, 20% para cá, não é assim. É o seguinte, ele tem uma lógica. Quando ele chegou perto do 4,90, 5, aí você tem que olhar, o que eu falei, fluxo e expectativa. O que é expectativa? É a parte, qual a estrutura que a gente tem? Como é que está o nosso fiscal? Como é que está o nosso político? Como é que está o nosso econômico? Essa brincadeira e tem que tomar cuidado, porque essa brincadeira da tributação dos dividendos pode tomar uma fuga de grana no fim do ano, que vai chegar o seguinte, o cara está com essa grana aqui e fala, vou pagar 20 de dividendo, não vou não, bumba, manda para fora. Tem o overhead dos bancos que tem que ser zerado, tá certo? Então você tem pressões. Mas hoje eu acho que hoje a moeda, para mim, o justo é 4,90 a 5,20, hoje. Tá? Amanhã eu posso ter mudado de ideia, mas é só eu ter algum tipo de informação que me leve a isso, né? Alta dos juros também esse ano, vamos ver até quanto que o BC leva, né? Já tem gente aumentando projeção aí. Lógico, os caras estão de novo botando o BC na rodinha, né? Não precisa quando caiu, levou para cair até onde não dava mais, agora para subir vai na mesma, né? Aí depois os mesmos caras, não, agora tem que... Já erraram de um lado, vão errar do novo. Não precisaria. Mas tem também outro ponto. Tem também outro ponto, que é com possibilidade de aumento de pressão na parte do fiscal, o governo tem que compensar um pouco mais nos juros aí, né? Então, tem algumas...
Vamos ver. Fiscal depende. Para entrar em equilíbrio. Mas vamos. Ainda é cedo também, não precisaria, porque a parte dos juros é muito mais para ele voltar a ter, eu acho que o mais importante é o Banco Central voltar a ter o controle do processo. Isso vai que é o mais. Porque justamente inflation target não é uma política monetária tradicional. Ela é indutora, né? Ela tem que induzir o mercado a tomar algumas atitudes, o mercado de forma geral, todo o setor produtivo, todo. Então, se você não tem confiança, se você não repassa a confiança e eficiência, a meta de inflação ela perde eficácia de uma forma grotesca. Então, o que eu rezo, eu peço Papai Noel que o Roberto Campos seja um bom presidente, sabe, que mereça aquele diabo da medalha que ele ganhou de melhor do mundo. Aquilo foi polêmico, né? Assim, para finalizar, assim, a gente queria indicação de livros que você acha que fazem muita diferença, que você acha que todo mundo que está no mercado deveria ler, ou pelo menos não precisa ser necessariamente de mercado também. Então, livro, filme, alguma coisa assim. Não, livro eu acho que um que você tem que ler, pelo menos do Milton Friedman, Free to Choose, livre para escolher. Eu acho que isso daí é uma pintura, é um livro que mudou minha vida lá atrás, que é um conceito, né? Então eu acho que você nesse mercado você tem que ter essa visão. E aí, como livro, um outro que eu adoro aí, que já tem nada a ver, eu acho que tem no meu lado de velejador, tem um que chama Latitudes Azuis, que é a história do Sir Francis Cook, quando ele conquista o Pacífico pela primeira vez. E aquela história, no tempo que os barcos eram feitos de madeira e os homens de aço, sabe? Ali você lê aquilo, você vê qual é a diferença do que era difícil você sair daquela coisa, do que era a Europa, a tacanha, né? Uma coisa que era toda obscurantista, tá? Os caras saírem no mundo num barquinho desse tamanho, sem recursos, sem nada. Esses caras eram o máximo. Eu adoro essa parte eu gosto muito dos novos velejadores, daí todos, mas esse é um livro que me marcou muito, né? De vez em quando eu leio ele de novo. Mas é isso. Uhum. E, por fim, uma mensagem para quem vai tentar o processo seletivo do Finance. Merece. O pessoal é fera. Não dá mole, não, que a fila é grande. Hein? Estuda bastante. Vale a pena. De novo, Sérgio, muito, muito, muito obrigada em nome do Finance, da UFMG também, pela sua participação, pelo seu apoio. E é isso, pessoal. Se quiserem falar alguma outra coisa. Não. Uma coisa, qualquer dúvida sobre o processo seletivo, só chamar a gente nas redes sociais, tá? Isso, e a gente vai fazer depois, durante essa semana, algumas caixinhas de pergunta no Instagram, falando também um pouco mais outras curiosidades do Finance, outras coisas que nós fazemos. Então, podem mandar perguntas aqui no Instagram, no Twitter e em outros lugares também. É isso, estamos à disposição. E eu quero agradecer também ao Sérgio, mais uma vez, pela disponibilidade, por fazer parte do nosso evento de abertura do processo seletivo. Sérgio, muito obrigado mesmo. Nos dá essa honra. Um prazer, nos dá essa honra. É um prazer receber você aqui. E, novamente, a gente já esteve aí no Bootcamp, eu não fazia parte do Finance ainda, mas eu espero que logo, logo a gente vai estar com você em São Paulo, ou na filial. Aí com o pessoal que entrar já, né? Então, galera, outra visita. Vai ser bem concorrido, todo mundo querendo ir lá pro Sérgio fazer uma visita para ele. Não, na última, faltou cadeira, a gente teve que ficar numa sala de reuniões lá e buscar cadeira de outros lugares, porque já não tinha espaço. Agora vai ser mais concorrido ainda, porque o Finance enxugou de tamanho. Mas é isso. Valeu. Muito obrigada. Tá ótimo. Muito obrigado a vocês. Boa sorte e continuem. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Sérgio.